Agora a gente vai ter uma entrevista para falar desse encontro do presidente americano Joe Biden com o presidente Lula. O nosso convidado é mestre em Relações Internacionais e doutor em Sociologia Política, Rafael Pons. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo. Olá, bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui. Professor, Lula está se encontrando com Biden num momento que há essa tensão entre Estados Unidos e a China. Esse encontro de Biden pode prejudicar a parceria da gente com a China, que é o nosso maior parceiro comercial hoje? Essa é uma ótima pergunta, Cláudia. Vamos lá. Essa é uma visita super importante, como o Diogo colocou muito bem. É uma visita em que o Brasil está retomando as suas relações com os Estados Unidos, relações essas que estavam, de certo modo, congeladas, esfriadas, por conta do alinhamento político-ideológico do antigo presidente brasileiro, enfim, com o antigo presidente dos Estados Unidos, o Trump. Agora, a lógica, a realidade é outra. Nós temos dois presidentes, Lula e Biden, comprometidos com uma agenda convergente, comum, em respeito à defesa da democracia, direitos, no caso, mais voltado para o Brasil dos povos originários, e essa agenda social brasileira é muito importante, ela é, de certo modo, um componente do soft power brasileiro, essa agenda social, e acreditamos que o Lula vai implementar, pelo menos na reunião, uma possível agenda no sentido de obter maior apoio para o fundo da Amazônia. Bom, mas especificamente em relação à China, esse momento muito delicado, nós vemos que o Lula é sua terceira viagem internacional, no momento em que a espionagem chinesa enviou, enfim, o serviço de inteligência chinês enviou um balão, que supostamente, segundo eles, era meteorológico, mas ficou constatado pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos que se tratava de uma espionagem industrial. Veja, os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, perdendo apenas para a China. A gente não pode esquecer que o Brasil ele precisa agora, e muito bem, colocar os seus interesses no jogo, mas tentar achar uma solução média, no sentido de ser mais pragmático, evitar determinados tipos de comportamentos que, no caso, possam interferir na realização do interesse nacional brasileiro. Nós sabemos que o chanceler brasileiro Mauro Vieira, e bem como o assessor especial o Celso Amorim, estão lá em Washington nesse momento. Então nós acreditamos que a postura brasileira vai ser mais cautelosa, evitando conflitos com o maior parceiro comercial brasileiro, que é a China, e bem como o segundo maior parceiro comercial, que são os Estados Unidos. Então é uma posição em que o Brasil precisa trabalhar muito intensamente na sua diplomacia, evitando determinados tipos de posicionamentos que o Biden quer arrancar do Brasil, em especial em relação ao caso da guerra da Ucrânia. Professora, a pergunta agora é do Diogo Schelp. Professor, nessa questão da defesa da democracia, que é algo que une os dois, e lembrando que ambos viveram o seu momento Capitólio, o Biden depois de vencer as eleições, e aqui no Brasil, numa situação ainda talvez mais grave, no dia 8 de janeiro. No entanto, essa digamos, aliança contra o extremismo político, se é que se pode chamar assim, pode ser entendido ou pode ser confundido em algum momento com um alinhamento político, ou é uma situação completamente diferente daquela que existia entre Bolsonaro e Trump? Essa é uma excelente pergunta, Diogo. Agora você me colocou aqui em maus lençóis. Muito interessante nós pensarmos que tipo de reunião está sendo planejada hoje. Em primeiro lugar, é uma reunião política, é um encontro político de duração de apenas um único dia. Então não serão debatidos outros temas relevantes como investimentos, acordos bilaterais, que demandariam, claro, uma agenda intensa de negociação de muito mais do que apenas um dia. Sim, nós acreditamos, e eu, no caso especificamente, observando o que os analistas internacionais falam sobre essa viagem, sim, é uma postura que o Brasil vai ter que tomar em relação, em defesa da construção da democracia e da defesa desses pilares democráticos, que Biden quer que o Brasil se aproxime muito bem. Nós sabemos, o Diogo colocou muito bem, os eventos que marcaram dia 6 de janeiro no Capitólio nos Estados Unidos, no dia 8 de janeiro aqui na Praça dos Três Poderes, há uma convergência de interesses, sim, nós vamos ver um alinhamento nesse sentido. No entanto,
nós precisamos sempre olhar para a história da política externa brasileira, até mesmo nos períodos do regime militar. Nós percebemos que o Itamaraty, ele vai construir, vai orientar para que o executivo brasileiro construa um tipo de aliança, claro, em defesa, né, dos valores, dos princípios da democracia, respeito à Constituição, etc., sem, no entanto, comprometer qualquer tipo de acordo comercial que o Brasil tem com a China. Então, a defesa desses princípios, desses valores, aliás, é tido como esperado por parte da diplomacia brasileira, inclusive está previsto na nossa Constituição. Então, o Brasil ele vem, ao longo das décadas, defendendo princípios mais amplos, né, que balizam a política externa brasileira, como a solução pacífica de controvérsias, e aí, nesse caso, o Brasil atuou uma atitude talvez um pouco mais neutra em relação à acusação da Rússia, né, enfim, por conta da invasão da Ucrânia. A gente não pode esquecer, antes de passar a palavra, que foi no governo Lula que o BRICS surgiu, né, no ano de 2009. Então, o Brasil vai tentar aí procurar, sim, uma aliança, Diogo, né, com os Estados Unidos, na defesa dessa agenda social mais convergente, especificamente aos direitos humanos e à democracia, mas, por outro lado, vai evitar alfinetar, digamos assim, regimes autocráticos, especialmente, no caso, mencionando a China e a Rússia. Professor, num primeiro momento, aí Lula e Biden vão conversar na companhia do chanceler Mauro Vieira e do assessor especial Celso Amorim e do lado americano o secretário de Estado Antony Blinken. Também vai estar presente, e será apenas no segundo momento, que os demais ministros vão entrar nessa reunião aí, entre eles o Fernando Haddad da Fazenda, a Marina Silva do Meio Ambiente, a Nelly Franco da Igualdade Racial. O que a escolha dos ministros que acompanham Lula nessa viagem diz sobre esse encontro? Perfeito, Cláudia. A composição da delegação diplomática é algo muito importante. Ela, de certo modo, menciona não só quais são os temas que serão colocados em discussão, quer dizer, qual é a agenda da reunião, né? Mas propriamente qual é a importância que esses temas vão assumir nessa negociação em específico, tendo em vista que esse é a primeira viagem internacional de Lula, 3, né, vamos colocar assim, no seu terceiro mandato, aos Estados Unidos, já logo nos seus primeiros 100 dias de governo. A gente pode ver que a tentativa da Casa Branca de aproximar o Brasil, já de tentar fazer uma visita na tomada de posse do presidente Lula, mas não foi possível por conta de uma incompatibilidade de agendas. Então, no primeiro momento que houve esse espaço, Lula vai visitar os Estados Unidos. E o Brasil precisa, de certo modo, digamos, reforçar essa aliança com os Estados Unidos na defesa desses princípios mais amplos que regem, né, a conduta internacional do Brasil. Muito importante aqui, o Brasil também tem interesse que ele quer colocar em mesa, até como o Diogo colocou muito bem, em relação à defesa dos povos originários da Amazônia, e aí acreditamos que talvez o presidente Lula faça menção, né, ao que aconteceu com os índios brasileiros, os Yanomamis, defendendo novamente essa agenda social e, por que não, né, tentar obter esse fundo da Amazônia, que é algo que está sendo pressionado, né, pelos democratas, tanto republicanos quanto os parlamentares republicanos e democratas em relação a essa suposta agenda verde por parte do Joe Biden. Cláudia. Bom, professor e Diogo, a gente já volta com a entrevista. Vamos agora assistir uma reportagem que vem do Rio de Janeiro, porque o Brasil negou um pedido do Irã para atracar navios de guerra em um porto da Marinha, no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga tem os detalhes. 2 navios de guerra iranianos foram proibidos de atracar esta semana aqui no Porto do Rio. Tinha autorização para a atracação na segunda quinzena do mês de janeiro, mas isso acabou não acontecendo. Veio então a intenção dos iranianos de aportarem aqui no Rio de Janeiro esta semana, justamente no período em que o presidente Lula faz uma visita oficial ao presidente norte-americano Joe Biden numa tentativa de aproximação entre os dois mandatários dos dois países, Estados Unidos e Brasil. A chegada desses navios iranianos, justamente nessa emblemática e simbólica semana, foi vista dentro do governo brasileiro como uma espécie de provocação. Daí o veto, a proibição desses navios de guerra aportarem aqui no Porto do Rio de Janeiro. O Ministério das Relações Exteriores, no entanto, junto com outros órgãos do governo,
abriu uma nova data para a chegada dessas embarcações de guerra de bandeira iraniana, entre 26 de fevereiro e 3 de março desse ano de 2023, ou seja, bem distante da visita do presidente Lula ao presidente Biden. Os Estados Unidos são históricos inimigos do Irã e frequentemente pedem para que países sul-americanos pratiquem, adotem sanções contra o Irã ou evitem transações comerciais com o país do Oriente Médio. Os portos do Rio e do Brasil são abertos para todas as nações. A Marinha Mercante brasileira se comunica com a Marinha Mercante de todo o mundo. Porém, segundo fontes aqui do Rio de Janeiro, a atracação de navios militares é algo relativamente incomum, ainda mais num período como esse de uma visita do presidente da República ao presidente norte-americano. Do Rio, Rodrigo Viega. A gente volta agora a conversar com o professor Rafael Ponzi, com o Diogo. Professor, essa negativa aí do Brasil de negando aí o pedido do Irã de atracar os navios no Rio de Janeiro, com certeza tem relação com os Estados Unidos, ainda mais num momento tão presente, né, que Lula está lá nessa reunião. Poderia trazer problemas para a gente? Sem dúvida, essa foi uma jogada do Irã, no sentido de tentar pressionar o Brasil a assumir um determinado tipo de compromisso que iria significar, desculpa a linguagem, mas um tiro no pé das relações Brasil e Estados Unidos. Nós devemos só olhar o conjunto um pouco mais amplo e perceber que, veja só, talvez o Irã, segundo algumas fontes de inteligência, talvez tenha incitado um ataque terrorista há alguns anos, né, contra o governo da Cristina Kirchner na Argentina. O alvo em questão foi um templo judaico, e aí, no caso, houve uma suposta tentativa de ligação desse atentado em relação ao Irã, né? Que o Irã talvez tenha tido partes ali, elementos responsáveis por esse atentado. Então, a negativa do Brasil se insere não só nesses princípios, como a gente vem colocando, da política externa brasileira, de neutralidade, solução pacífica de controvérsias, a não intervenção, pacifismo, respeito à democracia, e foi muito importante o Brasil ter negado, tendo em vista a presença da quarta frota norte-americana. Nós não podemos nos esquecer que a força naval americana, ela está espalhada em frotas ao redor de várias regiões do globo. Nós temos 7, 8 frotas alocadas para exercícios de combate, para proteção do território norte-americano, para defesa de posições estratégicas dos Estados Unidos. Então, o Irã, por meio dessa provocação, tentou obter uma resposta por parte do Brasil frente a um conflito, né, global sem precedentes que no Oriente Médio a gente percebe que tem recorrentemente tem sido alvo de problemas, de instabilidade na região, e a gente percebe que desde 1979 os Estados Unidos vem tentando ocupar aquela região que hoje, né, no caso ali na Ásia Central, o Irã tem sido visto como uma dor de cabeça, sobretudo para os interesses do Estado de Israel. Temos tempo ainda para uma última pergunta do Diogo. Professor, esse tema das relações do Irã com a América Latina é realmente um tema muito espinhoso, né? Tem toda a história da suspeita de que Cristina Kirchner acobertou, né, investigações dos suspeitos de terrorismo, desses atos que o senhor mencionou, relacionados ao Irã, a relação da Venezuela com o Irã e assim por diante. A minha pergunta é a seguinte: o senhor imagina que Lula poderá vir a tentar algo como tentou em 2010, quando tentou fazer um acordo com o Irã junto com a Turquia para resolver a questão do programa nuclear iraniano e acabou com burros na água, digamos assim? Eu lembro bem desse caso, inclusive até as manchetes dos principais periódicos internacionais, dentre eles a The Economist, né, pintou a imagem do Cristo Redentor, no caso como um foguete, né, mostrando, digamos, uma suposta projeção internacional do poder brasileiro. Veja, muito interessante, analisando os últimos 8 anos do governo Lula e o que se espera obter nesse Lula 3, Lula tem interesses ambiciosos no sentido de aumentar a participação internacional do Brasil, no sentido de também diversificar a atuação não apenas econômica, mas política. Nós não podemos esquecer que no bojo dessa colocação entra aquela ideia, defesa do próprio Lula, de se criar o chamado Clube da Paz.
servir talvez como interlocutor aqui no hemisfério sul, na América do Sul, para a questão da guerra da Ucrânia. Então, veja, no caso do Irã, acredito que o envolvimento do Brasil não seja... as relações Brasil-Irã é algo que vem incomodando os Estados Unidos, e a presença do Irã aqui na América do Sul também é algo tido como persona não grata. Então, acreditamos que o Brasil vai utilizar uma diplomacia muito mais arrojada, ativa e altiva, né, nos moldes daquela antiga gestão do Celso Amorim, para evitar fazer com que o Brasil entre em temas espinhosos que possam comprometer o interesse nacional brasileiro. Muito bem, sobre essas relações entre Estados Unidos, Irã, Brasil, a gente conversou com o professor Rafael Pons, que é mestre de Relações Internacionais e doutor em Sociologia Política. Muito obrigada pela sua entrevista. Uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana para o senhor. Obrigado, gente. Valeu.